quem quer ser escritor, eu sempre recomendo o livro sobre a escrita do Stephen King. Que ele te ensina essas dicas, né? Esses atalhos para os escritores. Ó, não fica, só vou pro capítulo 2 se o capítulo 1 estiver perfeito. Porque às vezes você está escrevendo, por exemplo, Enigma Blake. O Enigma Blake, eles são 9 noites, né? Esse livro. Aí eu escrevi a primeira noite, falei, nossa, adorei. Aí eu escrevi a segunda noite. Só que eu acrescentei detalhes na segunda noite que precisava remendar o primeiro capítulo. Então, eu voltava para a primeira noite, reescrevia para acertar com a segunda. E escrevia o terceiro, voltava para o primeiro, acertava, ia costurando a história. Até que chegou, acho que na quinta noite, se não me falha a memória, que não estava planejado, né? Você tem um plot twist, que é onde o vilão vira herói, o herói vira o vilão. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que mudar tudo. O improvável acontece. Né? Porque o projeto escrita, ele é muito dinâmico nesse sentido. Ele muda muita coisa. Até chegar no capítulo final, você tem muitas mudanças. Então, se você querer ficar com perfeccionismo, né? De, eu só vou ir para esse se estiver perfeito. Não sai nada. Não sai nada. Ou, às vezes, se sai, você demora 10 anos para você escrever. Só que Stephen King, ele ensina que um livro, quem é um escritor profissional, ele termina um livro em 3 meses. Né? Então, pelo menos a primeira escrita, essa esqueleto da história, você tem que terminar em 3 meses. Que ele fala que é uma estação do ano. Então, assim, ele brinca, né? Fala assim, você tem que terminar o livro numa estação do ano. Porque depois da segunda escrita, não vai ser o ritmo da história. Você vai engordar a história. Mas se você demora muitas pausas, você se perde. Você se perde e não tem ritmo. Tenho certeza que vocês já leram livros que você começa, ele tem um ritmo, do nada, no capítulo 3, 4, ele tem outro ritmo, depois você vai ler, já está num outro ritmo. Por quê? Você percebe que são pausas que os escritores fazem na hora de escrever um livro. Isso não é profissional, né? Não, e outra coisa, né? Cada dia é um dia na sua vida que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está evoluindo. O Rafael de 1 hora atrás já não é o Rafael que está aqui agora. Sim. O Ricardo, 1 hora atrás, já não é o Ricardo que está aqui, está ali, está a mesma coisa. Né? Por quê? A gente vai aprendendo aqui no nosso bate-papo. Né? Já veio um monte de informação que a gente não tinha. Sim. Até o da cebola. E assim, né, essa questão. Deixa eu só completar. A cebola, tem que ficar claro aqui, pessoal. A cebola que você coloca no meio do arroz para tirar o cheiro de queimado. Então, para quem queimou o arroz aí, assim, cara, como que salva um arroz? Pega a cebola, descasca, né? Senão vamos colocar a cebola com casca e tudo, não. Pega a cebola, descasca, abre um buraquinho lá, coloca a cebola e tampa. Ele elimina o cheiro do arroz branco. Então, você consegue salvar o arroz. Então, percebe, ó. A gente já mudou, já não é mais o mesmo que era há 1 hora atrás. Informação. E faz muito sentido esse negócio da estação, porque dentro da parte espiritualista, né, e energética, a cada estação nós nos renovamos. Sim. E o nosso corpo físico se regenera adapta, a cada né? 90 dias. Então, muitas doenças desaparecem porque muda a informação que a gente manda cerebral para o corpo. Então, tem tudo a ver. A cada 3 meses, realmente poderia nascer uma nova história. Exato. Um novo olhar para aquela mesma história. E quem aqui nunca escreveu um e-mail, acabou de enviar, olha para o e-mail, deveria ter escrito mais essa palavra, aquela outra, uma mensagem de WhatsApp, faz parte. Não, esse negócio do livro serve para tudo na vida. Você começar um negócio, você começar uma empresa hoje, começar o projeto dessa empresa hoje, e você deixar parado 2, 3 meses, ou você não volta mais para ela, ou quando você voltar, já volta de outro jeito. Aquilo que você começou a fazer já não serve mais. Né? Porque a empresa já criou outro corpo. Dia a dia. Então, assim, eu demorei mais de 20 anos para lançar o meu CD. Mais de 20 anos. Eu ficava... era igual o Lip Hard, né? Que é da nossa época. Lembra do Lip Hard? Ó dia, ó Deus, ó azar. Toda vez eu me frustrava porque alguém saía. Aí começava tudo zero. Ia lá, me frustrava. Falei, quer saber, mano? Se não tem gente, vai sem gente. Mas eu vou colocar esse projeto pra frente, porque eu não quero morrer com essa frustração de ter tido um talento e ter enterrado esse talento. 700 músicas dentro do... Poxa, tá lá no caderno. Tinha 3 cadernos, né? 3 cadernos ATA com um monte de músicas. Nossa. Eu falei, não, quer saber? Eu vou gravar. E gravei. E tá, assim, lindo, maravilhoso. Melhor do que eu tinha sonhado, sabe? Então, assim...
Pode ser que tem gente que vai criticar uma coisa ou outra, né? Mas não tô nem aí. Eu tô realizando o meu sonho, sabe? Um sonho de adolescente, sabe? Daquela coisa do rockstar, né, mano? Eu não vou poder ser rockstar, eu vou ser um escritor star, mas assim... Mas de você poder ter colocado pra fora aquilo e você compartilhar com as pessoas esse sonho, cara, não tem preço. Mesmo que não tenha a banda completa, Mas não tem mas preço assim, mesmo. o projeto deu certo, né? Então isso é que é o É o legal. que Você importa. fala, é melhor a crítica externa, né, do que a culpa interna. É, Né? eu Você não fala, queria morrer com esse projeto exatamente. engavetado. Não queria, eu sempre falava pra Deus, né? Falei, Deus, não é possível, cara. Era uma frustração em cima de frustração, sabe? E com a literatura eu vejo muita gente assim também, porque a carreira literária, muita gente não entende que ela não é uma carreira de curto prazo. Não existe curto prazo numa carreira literária. Vamos usar o exemplo de a história de Gilgamesh. A história de Gilgamesh, que é o primeiro livro da humanidade, que a gente tem o livro mais antigo que tem na humanidade, ela remonta a 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. E é um livro que está até hoje aí. Ou seja, quem escreveu não imaginava que ia chegar aqui. Mas você tem obras de Platão, você tem obras de Aristóteles que chegaram até nós. A gente não sabe aonde vai chegar o livro. Então ele é sempre uma estratégia de médio, longínquo prazo. E tem gente que lança um livro, não deu certo, desiste. Até usando o exemplo do próprio Usain Bolt, né? Que ele fala que ele treinou 8 anos para correr abaixo de 9 segundos. E tem gente que no primeiro mês não alcança o objetivo e desiste. Existe. E não é, né? Eu tô 20 anos. Aí a pessoa fala assim, poxa, você já tem quase 1 milhão de livros lidos no mundo. Cara, mas são 20 anos trabalhando. Desde 2002, quando eu escrevi o Diário de uma Sogra, que era horroroso, é um livro muito ruim, Nossa, né? é a primeira vez que você fala desse livro aí, não lembro. Não, eu escrevi, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei na faculdade de Direito para aprender a escrever. Porque na minha cabeça era assim, os advogados, os juízes, eles tinham uma autoridade na hora que falava, na hora que fazia uma decisão, eles sabiam escrever sem ter duplo sentido, sabe? De você escrever conciso, coeso. E eu peguei isso na faculdade de Direito. Depois eu descobri que grandes escritores no mundo, como o John Grisham, entre outros, são advogados, sabe? Porque são bons argumentadores. Tem saídas estratégicas para as coisas. E foi a melhor coisa, a melhor faculdade que eu poderia fazer para escrita foi a faculdade de Direito. E nessa faculdade de Direito eu tive o meu primeiro insight, né? Que foi o Diário de uma Sogra. Que era Hoje eu reescrevi esse livro e ele chama Antes que Tudo Tenha um Fim. Então tá lá disponível na Amazon, quem quiser ler, né? Gratuito na Web Novel. Inclusive é meu livro mais lido na Web Novel. Né? Nem eu acreditei. Eu falei, cara, é uma história que eu não dava nada e ele é muito bem lido, assim, muito bem comentado. Só que, assim, era uma história inicialmente muito ruim. Porque, assim, era pra ser um diário mesmo, né? De uma mulher amargurada. Então, você imagina que uma história de uma pessoa amargurada não vai ter coisas boas. Só vai ter coisas ruins. E você, primeiro capítulo, reclama. Segundo capítulo, reclama. Terceiro capítulo, fala, mano, não vai dar certo essa história, não tinha essa liga. E eu também não tinha experiência, né? Mas se não fosse o Diário de uma Sogra, ruim, não teria chegado Sim. no Noite de Reis, que já ganhou mais de 20 prêmios. É aquele negócio, É o fantástico, ruim, né? entre aspas, é agora que você tá falando. Né? Na época talvez não fosse tão pra Na você. época não, Entendeu? nossa, na Porque tudo é época... aprendizado. Eu escrevi um livro, mano, nossa, eu me achei...